ontem aqui na sede do governo. Bom dia para você que acompanha o site Amazonas Atual. Nós estamos nesse momento num protesto de proprietários de flutuantes que pedem o retorno das atividades dos flutuantes aqui próximos do Tarumanço. Vamos escutar agora o presidente da associação deles, que está aqui também para conversar com a imprensa. Flutuantes. E aí ontem vocês estiveram aqui na sede do governo, né? A gente ontem, na verdade, esteve aqui com um representante, mas infelizmente nós não tivemos um assento na reunião, né? A reunião contemplou apenas uma outra sociedade noturnas, então a gente decidiu hoje se concentrar aqui, se reunir aqui para aí sim os flutuantes serem ouvidos. Porque a gente entende que a nossa atividade ela é totalmente ligada ao turismo. E o turismo foi retomado, segue todas as recomendações, orientações sanitárias. Então, nossa atividade não tem por que ser incluída no decreto 42794. A gente já está há 30 dias com as atividades suspensas em cumprimento ao decreto e a gente vê outras atividades que, ao nosso entendimento, representam muito mais riscos em funcionamento. O turismo foi retomado. A gente pode muito bem retomar também a nossa atividade seguindo os protocolos. A Associação de Flutuantes tem o seu próprio protocolo. Então a gente pode muito bem explicar para a equipe de governo que a gente tem condições de trabalhar com segurança. Murilo, hoje existe... Lúcio, desculpa. Lúcio, hoje existe quantos flutuantes aqui na capital? A nossa associação hoje ela é composta por 62 flutuantes. Mas a gente estima que ao longo de todo o leito do Tarumançu, onde a gente fica, existam pelo menos 250 flutuantes. Então a nossa ideia, a associação e toda a comunidade ali envolvida, a nossa ideia é de alguma forma ordenar, tentar de alguma forma organizar a atividade, principalmente pensando no meio ambiente. A gente está no Rio Tarumançu e a gente precisa de alguma forma preservar aquilo ali. Então a gente tem que explorar de forma consciente. A associação nasceu para isso, para dar esse entendimento para todo mundo que explora alguma atividade no rio. Lúcio, durante essa suspensão, alguns flutuantes foram encontrados abertos, inclusive com aglomerações enormes, que é justamente a preocupação, né, de todo mundo, são as aglomerações. Vocês montaram um protocolo de segurança? Como é que isso deve acontecer? Como é que vocês pretendem reabrir sem que essas aglomerações aconteçam, sem causar risco? Na verdade, a gente não entende os nossos clientes, os nossos serviços como aglomeração, porque nós recebemos pessoas, grupos de amigos e famílias do mesmo convívio social. Nós não somos abertos ao público. Nós fazemos reservas prévias da mesma forma como funciona, por exemplo, um hotel. Então, as pessoas que frequentam nossas estruturas são pessoas do mesmo convívio social. São grupos de amigos e famílias que já convivem, então a gente não faz a aglomeração como todo mundo pensa. A gente não tem nossa atividade ainda regulamentada. Então, muita gente não tem conhecimento do que são os flutuantes de locação. E a gente quer justamente tirar essa impressão errada que muita gente não tem de que o flutuante de locação aglomera. Muito pelo contrário. É como se fosse um hotel, já disse. Recebe pessoas, grupos de amigos e família do mesmo convívio social. E quais são os protocolos que vocês estão estabelecendo para reabrir? Olha, eu não posso citar todos aqui porque é um protocolo muito extenso, mas eu posso listar aqui, por exemplo, com uma capacidade reduzida de 50%. As estruturas oferecem álcool em gel, não há rotatividade. Nós não temos... Existe um protocolo de limpeza após a saída de um grupo para a entrada de um outro grupo. Então a gente segue, somos ambiente aberto, então a gente segue todas as orientações tranquilamente e a gente sabe e tem consciência de que a nossa atividade não oferece o risco que muita gente pensa, né? Lúcio, vocês já estão há mais de 30 dias aí sem poder funcionar, né? Os prejuízos aí já são enormes, além do pessoal ainda que trabalha com vocês, né? É importante essa pergunta porque não só os flutuantes pararam, como toda a cadeia produtiva parou. Os flutuantes movimentam uma outra economia importante na comunidade. A comunidade toda precisa dos flutuantes funcionando, porque é de lá que os comércios movimentam. Outra atividade também que foi afetada com a paralisação dos flutuantes foi a atividade de transporte fluvial. A cooperativa de transporte Acandaf, que realiza o transporte para os flutuantes, também teve que parar. Não há clientes para transportar, infelizmente a Associação de Transporte também teve que parar. Então muita gente está sendo prejudicada com essa suspensão. Você já tem a pauta, Lúcio, lá do que se o governador ou o vice-governador receber vocês lá, o que vocês vão reivindicar? Nós fomos aqui recebidos pela Casa Militar, que nos prometeu agora uma reunião com alguém da equipe do governo
E a gente já tem uma pauta pronta para reivindicação, é justamente essa, é fazer com que as pessoas, com que a equipe de governo se sensibilize que a nossa atividade ela é turística. Ela é uma atividade que promove inclusão social, conservação ambiental, movimenta uma economia considerável. A gente não vê motivos para estar paralisado. Lúcio, os flutuantes de vocês que vocês falaram são flutuantes de locação, né? São locados para famílias e amigos. Mas tem muitos flutuantes que também não são assim, que concentram muitas pessoas e o decreto diz justamente sobre isso, que não funcionam como bares e restaurantes. Isso prejudica um pouco a luta de vocês, já que vocês são outro segmento desse mercado? É importante a gente separar os segmentos. Os flutuantes de locação, eles exercem uma atividade totalmente diferente dos flutuantes bares e restaurantes. Totalmente diferente. E a gente também não entende, há uma controvérsia muito grande que a gente não entende. Bares e restaurantes estão funcionando normalmente e flutuantes que são bares e flutuantes que são restaurantes não podem funcionar. A gente quer entender só esse critério. Qual é esse critério que está sendo utilizado para dizer que o bar e o restaurante na cidade pode e o bar e o restaurante no flutuante não pode? A gente só quer entender esse critério. Isso é por falta de regulação? A gente tem uma atividade que infelizmente não é regulamentada ainda. A associação está buscando isso, uma regulamentação, a criação de uma legislação específica para reger a nossa atividade. Então, é muito mais do que fomentar o turismo e promover a conservação ambiental, é também ordenar o turismo. Obrigada, Lúcio. Seguimos acompanhando então aqui esse protesto. São donos de flutuantes, cooperativa de transporte da Marina do Davi, que estão aqui pedindo o retorno das atividades dos flutuantes. Isso porque o decreto foi prorrogado ontem e o decreto estabelece que os flutuantes permaneçam fechados. Eles estavam fechados já por 30 dias e agora com o decreto foi prorrogada essa suspensão e eles estão aqui então pedindo do governo, do governador, que sejam excluídos aí do decreto e que continuem abertos, então, para as atividades. Eles alegam aí que fizeram um protocolo de segurança que estabelece que as pessoas que frequentam esses lugares façam reservas, que não sejam abertas ao público, que tenha uma limitação na capacidade dos flutuantes, que haja aí toda uma regulação para entrar, para sair, com álcool em gel disponível, e alegam também que não são responsáveis aí pelo número de infecções, que não são responsáveis pelo aumento da Covid. Eles foram convidados nesta manhã a visitar ali a Casa Civil, foram atendidos na Casa Civil aqui no governo, mas não tiveram ainda nenhuma resposta. A única resposta que tiveram é que pode haver uma reunião futuramente para falar sobre isso, o que não aconteceu até este momento. Eles estão então aguardando aí uma resposta do governo nesta manhã aqui de quarta-feira. Desde setembro, esses mesmos proprietários eles se reuniram para fundar uma associação de flutuantes, a Fluta, e eles estão aí pedindo a regulação dessa atividade, que eles alegam ser de turismo, que não pode então parar, que é uma atividade que envolve aí dezenas, centenas de famílias que estão precisando retornar ao trabalho e não conseguem. Eles também justificam aí porque aqui em Manaus, nós temos a reabertura dos bares até às 10 horas, enquanto isso os flutuantes não podem reabrir. Então eles se reuniram desde setembro, fizeram aí esta associação, no momento são 62 flutuantes que participam dessa associação. Porém, o número estimado de flutuantes que existem ali no Tarumançu é de 200 flutuantes. Desses, 62 participam então desta associação, que pedem aí uma regulação e o retorno das atividades dos flutuantes. Eles alegam também que o prejuízo acumulado desse último mês fechado é de R$360 mil. A polícia também está aqui na frente,
acompanhando a reivindicação. Eles estão agora se dirigindo ali até a frente da sede do governo para pedir, então, o retorno das atividades dos flutuantes. Outra reivindicação que eles fazem, outra alegação que eles fazem, é que eles geram renda para cerca de 90% de comunidades ribeirinhas que ficam ali próximos ao Tarumançu, e que isso está prejudicando o trabalho e a renda dessas pessoas. Além dos flutuantes, a cooperativa de transporte fluvial da Marina do Davi também está aqui presente. Claro, né, por conta do fechamento dos flutuantes das praias, a Praia da Lua, por exemplo, a cooperativa, né, de transporte acabou parando também. Acabou perdendo ali as viagens para estes lugares, né? E isso está prejudicando também a cooperativa que se faz presente nesse protesto para que os flutuantes retornem e que eles possam então fazer mais viagens e manter o emprego desses trabalhadores. Por enquanto, os representantes já participaram ali de uma conversa rápida na sede do governo com a Casa Civil. Prometeram a eles que é possível uma reunião. É possível uma reunião futuramente, ainda nesta manhã, mas não tiveram nenhuma resposta concreta. Eles explicaram que ontem o governador recebeu, aqui na sede do governo, representantes de casas de show, que pretendem também reabrir, mas que os flutuantes, aí, os trabalhadores dos flutuantes não foram escutados, e é por isso que hoje eles estão aqui reivindicando também o retorno das atividades. Nesse momento estou aqui na Avenida Brasil, na frente da sede do governo, fazendo um protesto que é pacífico, com a presença da polícia. Bom dia a todo mundo aí! Pacífico democrático em defesa da reabertura dos flutuantes. Bom dia a todo mundo que está passando aqui pela Avenida Brasil. A gente convoca todo mundo a participar com a gente. Estamos num ato pacífico para defender a reabertura dos flutuantes. A gente que desenvolve uma atividade turística, desenvolvemos uma atividade totalmente segura. O turismo está sendo retomado, seguindo os protocolos, e os flutuantes também merecem retomar as atividades. Vamos lá, pessoal, vamos colaborar, vamos participar. Essa luta é nossa. Essa é a Associação de Flutuantes do Tarumançu, realizando um ato em defesa da reabertura dos flutuantes. Bom dia para você que acaba de chegar nessa live do Amazonas Atual. Nós estamos nesse momento aqui na Avenida Brasil, na frente da sede do governo, porque os donos de flutuantes estão pedindo aí a reabertura. Eles que foram incluídos no decreto de prorrogação da suspensão das atividades, já estavam aí há um mês parados e agora foram incluídos novamente no decreto, estão pedindo para serem retirados, para que as atividades dos flutuantes retornem. Nós conversamos mais cedo com o Lúcio Bezerra, que é representante dos flutuantes, da Associação de Flutuantes do Tarumançu, e ele alegou que os flutuantes não estão causando aumento de Covid, que eles fizeram um protocolo de segurança para que as atividades possam retornar. Muitas coisas abertas, shopping, academia, bancos, igrejas. Só nós não podemos trabalhar. Isso é injusto. Estão então aqui se manifestando, pedindo aí o retorno das atividades dos flutuantes em Manaus. Estamos em uma manifestação pacífica. Queremos o direito de trabalhar, de abrir os nossos negócios.
Vivemos do Vocês acabaram de turismo. acompanhar, então, esse protesto O aqui na governo frente tá da sede do governo. São representantes nossa vida. de flutuantes, donos Tem de que flutuantes, fechar, que fecha pedem tudo, o retorno das fecha atividades. shopping, fecha O academia. decreto de suspensão foi prorrogado por mais um mês. Eles estão pedindo aí para serem excluídos desse decreto. Alegam que fizeram um protocolo de segurança para que as atividades possam acontecer da devida forma, sem risco, por conta do coronavírus. Não foram recebidos ainda até este momento e estão aguardando aí para um retorno dos representantes do governo. Essas e outras informações vocês vão continuar acompanhando no site Amazonas Atual, o seu jornal online. Até a próxima.